Então vamos lá começar a nossa aula de hoje, né? Esperamos terminar esse capítulo 5, que é um pouco longo, mas é toda a nossa mecânica quântica está aí, nela aí, né? Bom, então eu vou fazer uma breve revisão do que a gente vimos na aula passada. Vou falar um problema muito importante que é pouco discutido, mas é uma coisa recente, né? Um artigo mais recente, é um problema da trivialidade da relação da relação de incerteza. É um probleminha que tem técnico-matemático que eu vou discutir aqui com vocês. Vou falar que eu comecei, mas terminou não dando tudo, mas eu vou começar a falar direitinho sobre observáveis compatíveis, né? Falar de conjunto completo de observáveis comutáveis ou compatíveis, como queira. Representações da função de onda. Então, agora a gente vai sair e mostrar rigorosamente como a gente constrói a função de onda, né, saindo da representação do sketch. Vamos falar de mudança de representação, né, como passar agora fazer, que no fundo a mudança de representação vai ser se transformar de Fourier. Então a gente vai voltar ao que a gente tinha antes, reconstruindo usando essa notação de Dirac. Falar sobre elemento de matriz, né, voltar a falar, mas agora a gente vai encontrar de uma outra forma, né, o operador coordenado em momento. Então, a gente obteve anteriormente, agora a gente vai obter outra vez nessa linguagem, né, de notação de Dirac. E, por final, falar sobre a equação de Schrödinger no espaço dos momentos, né, no espaço dos momentos. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar falar nessa aula de hoje. Né? Muito bem. Então, na aula passada, a gente voltamos a discutir o princípio da incerteza, que agora a gente chama relação de incerteza, né? Fazendo algumas discussões físicas sobre o nosso sistema. Então, esse princípio aí, que é entre a coordenada e o momento, está me dizendo que a incerteza na posição e no momento, eu tenho um valor mínimo, que é esse H cortado sobre 2. Isso significa que o melhor equipamento, melhor experimentador, sempre vai estar ela associada a um erro. Né? Um erro associado que é dado por essa relação que tem, essa desigualdade que tem aí. Né? O ΔX é o que a gente chama de incerteza na posição e o ΔP a incerteza no momento. Então, significa que eu não posso medir simultaneamente nenhuma grandeza microscópica, né? Dando a posição. Se eu souber a posição, significa eu tenho incerteza zero na posição. Eu noto que essa não é incerteza experimental, que a gente faz medida, isso não é incerteza de medida. Então, se eu der a posição, eu não sei nada sobre o momento. Significa que a incerteza no momento é infinito. E vice-versa. Isso é uma propriedade intrínseca que tem na mecânica quântica. Não tenho como recorrer disso. Isso leva a consequências fundamentais da natureza. Uma delas é o que a gente chama de flutuações quânticas. Significa que a energia do estado fundamental, né, a energia de ponto zero, ela não pode ser zero. Né? Como ela não pode ser zero, a gente chama isso de energia devido a chamada flutuações quânticas, que deve ao princípio da incerteza. Então, a energia não pode ser zero, e isso a gente tem propriedades muito importantes. A gente fez na aula passada o caso do oscilador harmônico. Então, o caso do oscilador harmônico, você pode imaginar a onda eletromagnética, que é uma coisa oscilatória. Então, tudo que você imaginar oscilatória, o modelo que você vai escrever pela mecânica quântica é o oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico, então a onda eletromagnética, ela é um oscilador harmônico. Não um oscilador harmônico massa-mola, mas é um problema de osciladores. Né? Então, significa o que a gente fez para o oscilador de uma massa-mola e quantizou, vai valer isso para a onda eletromagnética, a mesma quantização. Ou para qualquer sistema que tenha oscilação, a quantização é exatamente igual. Então, a energia do estado fundamental, então, a energia do vácuo, que a gente chama, então imagina um vácuo perfeito, a gente imagina o vácuo perfeito, é a ausência de matéria, mas lá dentro tem radiação. E essa radiação, ela existe uma energia, que é a energia do estado fundamental, que é a energia do vácuo, o E0. E essa energia é a soma de todas as frequências que você tem lá, ou todos os comprimentos de onda. Quando você somar,
essa energia do estado fundamental da onda eletromagnética dá infinito. Bom, esse infinito a princípio, né, não agradaria os gregos que não gostavam do infinito, mas para o físico isso aí não é problema, porque a energia a gente não mede. Por a gente não medir a energia, né, a gente mede a diferença de energia, ser infinito, zero ou qualquer coisa, não importa. Mas a mecânica quântica proíbe o estado zero. A energia zero ela é proibida por causa desse princípio da incerteza. Então, essa energia do estado fundamental, quando eu calculo para a onda eletromagnética, somo sobre todos os vetores de onda, e isso vai dar infinito. Bom, mas isso eu não meço. Mas se você pegar no vácuo e colocar uma placas paralelas entre elas, o que é que você vai ter? A energia total também é infinita. A energia total também é infinita. Então, agora eu tenho uma configuração, que é o meu espaço, e uma placa paralelas entre elas. O Casimir, então o efeito Casimir, é exatamente isso que ele fez. A diferença de energia. Que é a diferença de energia? A energia que eu tinha antes, que é o infinito, né? E eu tenho agora a energia colocando as placas paralelas, que também é infinito. Quando eu subtrair essa energia com as placas, menos a energia antes, sem as placas, a subtração e os infinitos cancelam. E aí o que é que vai sobrar? A energia entre as placas, que é um valor finito. Esse cálculo é belíssimo de fazer. A gente vai fazer isso quando tiver o capítulo 8, quando a gente fizer a parte de oscilador, né, a parte de segunda quantização. Mas é um resultado legal, porque pela energia do estado fundamental, com essa soma, você calcula uma energia finita entre as placas. Mesmo que as placas descarregadas, certo? As placas não têm carga nenhuma. Então, essa energia que vai ficar do vácuo, essa energia que vai sobrar do vácuo, eu posso agora calcular a força entre as placas. Porque se eu tenho energia, força é a derivada da energia. E aí, quando você deriva, você calcula a força entre as placas, é que se chama a força de Casimir. E esse é um resultado, uma manifestação macroscópica que se mede experimentalmente, que bate exatamente com esse cálculo bem bacana, bem trivial de ser feito, usando, né, essa ideia da quantização do campo e a energia do estado fundamental do nosso sistema. Certo? Então, essa é a incerteza que a gente chama na posição e momento. Aí que conseguimos mostrar um outro tipo de incerteza que chama essa incerteza energia-tempo. Certo? A energia-tempo. O ΔE é o que a gente chama a incerteza da energia. Né? Então, significa que a energia ela é determinada a menos, né, de um certo ΔE. Isso é puramente quântico, tem nada a ver, repito, nada a ver com experimento. Isso é intrínseco do meu sistema. Sendo que o ΔT, ao contrário lá do ΔP, quando a gente colocou, o ΔT não é uma incerteza no tempo. Por que o ΔT não é incerteza? Porque o T não é uma grandeza aleatória na mecânica quântica. Ele é um parâmetro que ela entra, né, no meu sistema. Então, ela é uma grandeza que não tem uma distribuição de probabilidade para o tempo. Eu tenho distribuição de probabilidade para energia, distribuição de probabilidade para o momento, distribuição de probabilidade para a coordenada, mas não tenho para o tempo. Então, o tempo aí não é a incerteza. Então, o princípio da incerteza ela é associado, o ΔT não é a incerteza do tempo. Então, o tempo não tem incerteza. O que é esse tempo? Esse tempo pode ser, por exemplo, o tempo de meia-vida. Então, imagine que eu pego o elétron, ele está no estado fundamental do átomo de hidrogênio, e eu passo ele para o primeiro estado excitado. Então, quando ele passar para o primeiro estado excitado, né, esse elétron não fica lá eternamente. No nosso tratamento que a gente fez até agora, a gente não levou em consideração o que chama-se o que o Acho fez, que é a emissão espontânea. Então, quando eu boto ele para o estado excitado, espontaneamente o elétron volta para o estado fundamental. Esse é o processo de emissão espontânea. E o tempo que ela gasta para ela sair do estado excitado para o estado fundamental, a gente chama de tempo de meia-vida. E o meu ΔE, no meu caso aí, vai ser exatamente a diferença de energia. Então, essa diferença de energia com esse tempo de meia-vida vão estar relacionados com esse princípio da incerteza energia-tempo. Certo? Então, isso tomar muito cuidado, que o ΔT, nessa casa aí, não é uma incerteza. Apesar de eu escrever ela dessa forma, ΔT, mas chamando a atenção que ela é simplesmente um parâmetro, e um parâmetro vai depender do caso. No caso aí do sistema excitado, vai ser exatamente isso. O ΔE é a diferença de energia, e o ΔT é o tempo de meia-vida que ela está relacionada. Certo?
Então, essa foi uma revisão que a gente fez, ou um reestudo do princípio da incerteza. A gente provamos, na aula passada, exatamente que o Heisenberg propõe um princípio, como o princípio da mecânica quântica, em 1927, e usa, né, os argumentos dele através de alguns experimentos que a gente fez, descrevemos na segunda-feira. O Robertson, em 1929, ele mostra que, na verdade, aquela princípio que o Heisenberg disse, na verdade, são desigualdades que surgem naturalmente da estrutura algébrica da mecânica quântica. Então, é essa estrutura algébrica que surge o princípio da incerteza, que exatamente para qualquer dois observáveis não compatíveis, então, observáveis não compatíveis que não comutam entre si, existe essa relação que é geral para qualquer A e B, dois operadores hermitianos, certamente, onde ΔA, ΔB é maior ou igual a 1 meio do módulo, então, módulo do valor médio de C. O valor médio de C está relacionado com o comutador de A com B. Então, por exemplo, se você colocar o X, o A igual a X, e o P e o B igual ao PX, o comutador de X com PX é IH cortado. Quando eu substituir lá na nossa equação, né, então vai ficar H cortado sobre 2, que é exatamente a relação de certeza proposta por Heisenberg inicialmente. Né? Então, isso é uma relação geral, vai valer para qualquer dois operadores A e B. Bom, até aí a gente tinha um bom entendimento. Agora surgiu um artigo extremamente... bom, isso aqui eu falei também, esqueci de falar, é que quando a gente estudou no capítulo 2, pacote de ondas, a gente estudou o pacote gaussiano. Quando a gente estudou o pacote gaussiano, a gente viu que a ele está associado a um princípio de certeza que dá exatamente H cortado sobre 2. E qualquer outro tipo de pacote de onda dá um princípio da incerteza um número maior do que H cortado sobre 2. H cortado sobre 2. Por que isso? Bom, agora a gente provamos na aula passada que no nosso princípio da incerteza, que é maior ou igual a H sobre 2, existe um pacote de onda mínimo, que é exatamente o pacote gaussiano. A gente fez agora o processo inverso. A gente disse, para o princípio da incerteza dar mínimo, que é exatamente H cortado sobre 2, a gente provamos, usando, né, as desigualdades que tem lá no nosso tratamento, que dá exatamente essa gaussiana. Né? Então, para eu ter o princípio mínimo, o pacote de onda mínimo, o pacote de onda tipo que a gente chama gaussiano. Certo? Nenhum outro pacote de onda dá um número nem menor do que H cortado sobre 2 e dá sempre maior do que H cortado sobre 2. Né? Ou, no mínimo, né, igual. Então, esse menor não existe, né, do que H sobre 2. Então, isso é uma coisa intrínseca da álgebra. Você nota que é irredutível. Não tem como isso ser violado. Certo? Bom, mas aqui tem um problema que é o seguinte. Quando você vai calcular as grandezas, os valores médios, você precisa saber dizer em que estado está o sistema. Né? Em que estado está o sistema. Então, você vai fazer a medida, vai calcular o valor médio de A, depois vai calcular o desvio médio quadrático de A, desvio médio quadrado de B, para falar do princípio da incerteza, né? Do princípio, ou da relação de incerteza, ou a desigualdade de Heisenberg-Roberts. Então, em 2014, esse artigo do PRL, né, que ele fala que chama-se o problema da trivialidade. Então, o que é o problema da trivialidade? É um problema extremamente interessante, que é discutido aqui. Então, provamos essa relação geral, que no lugar de ser aquela de Roberts, eu tenho uma relação mais geral do que essa, que é usando isso aí, que é usando o comutador, mais ainda o termo de anticomutador, que é o ΔA e o ΔB que está aí. Então, essa é uma relação geral que tem aí. Então, imagine que quando eu vou calcular o primeiro termo que está lá, né, todas essas grandezas que eu vou calcular aí são valores médios. Tanto se dizer em que estado eu posso fazer essa medida. Então, imagine que eu vou escolher isso
e vou calcular o valor médio no estado que seja autoestado do meu operador A, do meu observável A, que eu vou fazer a medida. Então, se o meu observável, né, se eu medir para calcular os meus valores médios lá em cima, for um autoestado do meu operador A, então satisfaz essa equação de autofunção, quando você calcular os valores médios, tudo ir lá, dá tudo zero. Então, você calcular o delta dá zero, o conta tudo dá zero. Portanto, aquela relação, aquela desigualdade, dá exatamente um zero maior ou igual a zero, zero igual a zero. É o que a gente chama problema trivial. Então, esse é um problema extremamente interessante, discutido, né, no material que eu passei para vocês. Eu não vou discutir, mas eu estou só chamando a atenção. E rediscutido também no artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, por Mazieiro, né, que ele rediscute. Na verdade, ele rediscute o mesmo trabalho de 2014, né, tanto que o nome é exatamente a Relação de Certeza de Marconi e Paty, né, que ele faz um estudo mais, diria assim, mais didático, que é para publicar na revista. Então, lá no material que eu passei para você, eu discuto isso, esse problema da trivialidade, como resolver, né? Então, significa que eu não posso fazer o falado de precisão de certeza no alto estado, né? No alto estado, então tem que encontrar uma coisa fora do alto estado, e lá eu discuto muito bem e vejo, faço uma análise bem detalhada, né? Assim como fez o Mazieiro, certo? Então, esse é um probleminha, assim, bem interessante. Se tivesse seminário, isso iria ser um dos seminários de uma pessoa para falar, né? Esse problema da trivialidade. É um artigo muito simples, mas você veja, publicado numa revista de grande renome, né? Muito bem. Então, a gente chama de observáveis compatíveis, por definição, quando eles comutam entre si. Então, os operadores a eles associados comutam. Então, quando comutar, eles são observáveis compatíveis. Quando não comuta, observáveis incompatíveis, né? Então, incompatíveis. Então, disso aí, a gente tem aqui alguns teoremas que a gente vai rever, porque eu falei, mas eu estava no final da aula, e foi muita matemática, terminou, eu vou rever ele aqui. Então, o primeiro teorema, e é um teorema extremamente importante para a gente, que a gente vai fazer daqui a pouco aplicações, é que ele fala o seguinte: se dois operadores A e B comutam, ou se você quiser falar, se dois operadores A e B, ou dois observáveis, né, A e B, compatíveis, então quando eu falar compatíveis, está explícito exatamente que eles comutam entre si, certo? Aí diz, e se φ é um autovetor de A, né, B aplicado a φ é também um autovetor de A, com o mesmo autovalor, né? Com o mesmo autovalor. Então, significa que B multiplicado por φ é proporcional a φ. Se ele é proporcional a φ, significa que φ também é autovetor de B. Isso daqui a pouco a gente vai ver que seria a consequência desse teorema que tem aí, certo? Então, vamos provar esse teorema, um aí, de observável compatível. Então, pela hipótese, o φ é autovetor de A. Então, portanto, A aplicado a φ dá um A multiplicado por φ, certo? Aí, eu aplico em ambos os lados o operador B. Então, quando eu aplicar o operador B pelo lado esquerdo, vai ficar B vezes A, e o outro lado, AB vezes φ. Tudo bem? Bom, aí eu uso a ideia que ele está dizendo lá, que os observáveis são compatíveis. Então, portanto, né, ele comuta entre si. Então, significa que B vezes A é igual a A vezes B. Aí é isso que eu vou colocar agora. Inverta a ordem do B vezes A, boto A vezes B. E aí a gente fica com essa equação que tem aí. A, B, né, eu botei de parênteses, que é a mesma coisa. Então, A, B, φ é igual a parênteses, B vezes φ. Então, o que a gente prova é exatamente o que ele está dizendo, que B aplicado a φ também é um autovetor de A, com o mesmo autovalor A. Então, está aprovado esse teorema 1. É um teorema importante para a gente fazer algumas aplicações. Certo? Bom, então, a condição que ele está lá é, se há um autovalor não degenerado, então todos os autovetores associados com essa medida são, por definição, colinear.
Nós estamos modificando colinear, então você está na mesma direção. E Bφ, B aplicado a φ, é necessariamente proporcional ao vetor φ. Ou seja, φ é também o autovetor de B. Né? Então, isso é uma consequência exatamente daquele teorema que a gente acabou de provar. Agora, se ele for degenerado, então agora é um caso onde o espectro pode ser degenerado. Se o espectro for degenerado, a única coisa que eu posso garantir é que B multiplicado por φ pertence a um subespaço do E de A. Quem é o E de A? É o conjunto de autovetores que tem o mesmo autovalor A. Certo? Então, eu tenho um espectro, tem vários autovetores com o mesmo autovalor A. Então, eu chamo E de A. Certo? Então, a única coisa que eu posso dizer é que B multiplicado por φ pertence a esse subespaço desses autovetores com autovalor igual a. Mais nada do que isso. Eu não posso garantir a priori que esse φ é um autovetor. Certo? Eu não posso garantir a priori. Certo? Então, o φ pertence e o B pertence. É a única coisa que eu posso dizer. Então, o φ pertence a esse espaço, o Bφ também pertence. Certo? Mas não significa que o φ, né, ela pode ser necessariamente quem chama um autoestado do B. Certo? Então, se os comuta, o único problema que a gente vai conseguir é que, como o meu meu sistema ele é degenerado, eu tenho um conjunto de autovetor, qualquer combinação linear desses autovetor também é autovetor de A. Porque cada um aplicado dá A. Então, se eu fizer uma combinação linear dele, quando eu aplicar o A, também vai ser autovetor dele. Certo? Então, esse φ que está aí pode ser também qualquer combinação linear desses autovetores. Então, significa que ele é autovetor de A e eu posso construir, é isso que a gente vai fazer, se ele comuta, também como autovetor de B. Então, a gente vai construir exatamente esse φ que seja autovetor. Então, agora eu posso, quando for degenerar, eu posso construir, mas não necessariamente é. Então, eu posso construir porque eu posso fazer qualquer combinação linear de tal forma que eu arranjo, de tal forma que o φ é autovetor de B e vai ser também autovetor de A. Certo? Então, com a aplicação, a gente vai melhor entender isso aí. Certo? Bom, esse aí também é trivial, o teorema 2 como consequência. Se dois operadores A e B comuta, e se φ e φ2, né, na verdade, isso não precisa ser nem um teorema, mas um corolário, né, e se φ1 e φ2 são dois autovetores de A com diferentes autovalores, então significa não degenerado, o elemento matriz Bφ2 é nulo. Isso é simples, porque nesse tem provou, se A e B comutam, aí eu tenho φ1 e φ2. E se ele é não degenerado, φ1 e φ2 é autovetor de A e B. Pronto. Então já temos do teorema 1. Então, se φ1 e φ2, né, eles são autovetor de A e B, então significa que naquele elemento de matriz que tem ali, ó, B aplicado a φ2, deve dar um coeficiente B2, que é o alto valor dele, vem para fora, multiplicado por φ2. Aí vai ficar o produto interno φ1 com φ2. Mas como os dois operadores são hermitianos, também já provamos em aulas passadas, φ1 e φ2 são ortogonais entre si. Então, portanto, esse elemento de matriz é nulo. Então, eu vou fazer aqui, mas é necessário, né, provar isso. Então, isso eu não vou falar, porque eu fiz na aula passada, e eu estou comentando aqui só com vocês, e isso vai ficar escrito para vocês. Então, isso aí é trivial, esse teorema, que, na verdade, isso é um corolário, né, um corolário do que um teorema. Isso não é um teorema, nada novo, tem, que é uma consequência do teorema. Né? Bom, então, se você pegar isso aí, também seria um corolário 2, né? Então, se você pegar agora dois autovetores de A e B, né? Então eu posso exatamente escrever ele na forma diagonal, porque o φ de P é autovetor de B, então fica Bn delta de NP. Então significa que nessa base, A e B estão feitos na forma que a gente chama na diagonal. Então são feitos na diagonal porque eles comutam entre si. Certo?
porque eles são autovetor de A e autovetor de B. Portanto, ele é escrito na forma que a gente chama, na forma diagonal. Né? Então, isso também é B. Esse também, se dois operadores A e B comutam, pode construir uma base ortogonal de vetores que são autovetores de A e B simultâneos. É o que a gente tinha comentado, eu também vou falar. Então, agora, só o que é importante para a gente é a linguagem. Então, agora, uma forma de eu reescrever o meu φ, a gente também pode especificar dessa forma que tem aí. Então, o meu ket C1AN, vírgula BL. Então, está me dizendo que o A, quando aplicado aí, vai dar o AN. E o B, quando aplicado nesse ket, dá o BL. Isso para especificar exatamente esses dois observáveis, e significa que eu tenho dois conjuntos de números quânticos associados, que seria esses N e seriam esses L. Então, eu poderia colocar no lugar de AN, N, e no lugar de BL, L. Mas, para evitar ainda essa notação meia dúbia, que a gente vai usar isso quando a gente fizer, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que eu vou ter 3 números quânticos, então a cada um operador aplicado, que eles são todos comutáveis, vai ter um número quântico a ele associado. Certo? Então eu vou deixar, por enquanto, nessa linguagem mais geral possível. Certo? Quando for necessário, eu tiro esse A de N no meu ket, só boto N, onde tem BL, eu só boto L. Então, na hora de conveniência, eu vou fazer isso. Certo? Então, essas são notações que a gente chama notação de AL e BL de dois observáveis, que a gente chama compatíveis. Né? Então, só pode, quando os computadores comutar entre si. Caso contrário, eu não posso fazer isso. Bom, aqui é o caso que eu estou falando da degenerescência. Então, quando o meu sistema tiver degenerescência, eu posso agora criar o que a gente chama um subespaço. Né? Então, eu tenho o meu espaço geral, de todos os autovetores, que formam o meu espaço vetorial. E eu crio agora um subespaço, chamado E de AN, que é formado pelos autovetores que têm alto valor AN. Então, eu chamo exatamente esses ANI. Então, a cada valor, né, de AN, eu tenho uma certa dimensão. A dimensão desse subespaço a gente chama do grau de degenerescência, é o GN. Então, o espaço total é o produto direto. Por que o produto direto? Porque são disjuntos, cada subespaço são disjuntos um do outro. Certo? Você não pode aplicar um operador num lado e ir para o outro. Eles são disjuntos, por isso que é um produto direto. Então, é o produto direto de todos os subespaços, você me dá o espaço total. Certo? Então, se eu tiver várias degenerescências, multiplico todos, aí eu tenho todos os vetores base, né, do meu operador A, que está. É uma linguagem que eu estou começando a apresentar para vocês. Sempre é possível, quando ele é degenerado, eu ortonormalizar. Então, no teorema que a gente aprendemos, se ele não for degenerado, os autovetores, naturalmente, eles são ortogonais. Se ele for degenerado, eu não posso dizer isso. Mas a gente aprendeu o processo de ortogonalização, eu posso ortogonalizar meus vetores de tal forma que eles fiquem ortonormalizados dessa forma que tem aí. Né? Então, isso também a gente aprendeu. Então, se N é diferente de P, né? Então, agora, isso dá igual a zero. Então, se eu pego agora o meu operador A e B, então eu pego o meu operador A e B comutáveis, e agora eu tenho degenerescência. Se o N é diferente de P, então significa entre dois subespaços diferentes, né? Entre dois subespaços diferentes, o elemento de matriz associada vai dar zero. Certo? Vai dar zero. Se I for diferente de J, então significa dentro do mesmo subespaço, né? O elemento de matriz B, eu não posso afirmar nada. Eu não posso dizer se é zero ou não é zero. Isso vai fazer com que essas matrizes vão ser construídas numa forma que a gente chama diagonal por bloco. Então, eu tenho a minha matriz A, que está lá, né? E eu tenho agora que ela comuta com o meu vetor B. E ela tem degenerescência, várias degenerescências que eu posso fazer. Então, agora, quando eu construo isso, em cada subespaço, eu construo uma matriz, né? Que ela não é diagonal necessariamente. Mas a matriz total, porque os elementos comutam entre subespaços diferentes, então, portanto,
ela cria o que a gente chama uma matriz diagonal em bloco. Então, são várias matrizes de tamanhos diferentes, G1, G2, G3, assim sucessivamente, cujos elementos de matriz, então os elementos de matriz são dados exatamente por isso que está aí. Certo? Então, isso é o que a gente chama uma matriz em bloco, né, quando você tem degenerescência. Quando você não tiver degenerescência, o que é que acontece? G1 é igual a 1, G2 é igual a 1, então a minha matriz vai ficar toda diagonal. Volta para o caso anterior, quando eu não tiver degenerescência. Então, quando tiver degenerescência, eu não posso afirmar nada, eu tenho que a única coisa que eu vou afirmar é que a minha matriz vai ser formada em diagonal por bloco. É só isso que eu posso garantir dos cálculos que a gente vai fazer. Muito bem. Então, aqui eu já falei, né, que dado um autovetor um espectro degenerar, significa que qualquer combinação linear, então, dado qualquer combinação linear desses A de N, também é autovetor dele. Então, se eu aplicar A em φ de N, também dá a N vezes φ de N. Porque todos, né, qualquer A aplicado a N de I, dá a N. A N se ir para fora do somatório de I, aí fica a N multiplicado por φ de N. Então, isso é quem forma uma matriz BN, GN por GN. Que é essa submatriz que tem aí. Né? Então, isso aí é porque eles comutam entre si, satisfaz essa propriedade daí. Muito bem. Bom, então vamos aqui fazer uma aplicação. Esqueça, a gente está falando muito de teoria, vamos fazer uma aplicação. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem prático. Então, é o seguinte, considere um sistema físico cujo espaço de estado tridimensional é medido por uma base ortonormalizada, medido por uma base formada pelo esquete 1, 2 e 3. Nesta base, 3 desses vetores, tomada nesta ordem, 1, 2, 3, nessa ordem, os operadores H e o observável A são escritos da seguinte forma matriciais. Então, nessa ordem 1, 2, 3, então tais os elementos aí, H, quer dizer, a matriz H e minha matriz hamiltoniana, que seria hamiltoniana, e um operador A, um observável A qualquer. Né? Onde ômega e A são constantes reais. Né? São constantes reais para garantir que minha matriz seja hermitiana. Então, não pode ser um número complexo aí, do jeito que está aí. Né? Não está significando que a minha matriz não pode ter números complexos. Nesse caso aí, como o A está multiplicando, ela tem que ser real para garantir que minha matriz seja hermitiana. Certo? Se tivesse fora, podia ser um IA e menos IA, e aí você mantém ela hermitiana. Certo? Então, eu dou essa matriz aí. Aí ele diz, primeiro, mostre que H e A comuta. E encontre a base comum desses dois operadores. E depois ele pergunta, o conjunto de operadores H e A formam um conjunto completo de observáveis comutáveis? Para ele formar um conjunto completo observável, está lá a observação lá em cima. Ele tem que ter um único autovetor, único, para cada autovalor. Certo? Então, ele não pode ter mais de 2. Ele tem que ter único. Se ele for único, ele é um CCOC. Né? Então, vamos provar isso. Então, provar primeiro, a parte mais trivial, é que H comuta com A. Então, vocês podem fazer isso certamente, fazer o produto de H por A e depois A por H. Quando você subtrair, vai dar 0. Então, isso é trivial para a gente fazer. Certo? Então, isso, deixo isso a mercê de você. Então, a gente vai fazer o quê? A matriz H, nessa base 1, 2, 3, ela está diagonal. O que é que significa estar diagonal? Ela significa que 1, 2 e 3 é autovetor do meu hamiltoniano H, que ela já está na forma diagonal. Mas, para o meu observável A, escrito nessa matriz A, ela não está na forma diagonal. Por ela não estar na forma diagonal, significa que 1, 2 e 3 não são autovetores de A. Todos eles. Né? Pode ser alguns deles, mas nem todos são autovetores de A. Eles comutam, e aí eu vou encontrar quem chama uma base comum. Quais são um conjunto de autovetores, que é autovetor de H e de A simultaneamente. Certo? É isso que a gente vai procurar aqui fazer. Certo? Então, primeiro, vamos diagonalizar o H. Então, o H já está diagonalizado. Então, o H está diagonalizado significa que H aplicado a 1 dá H ômega 1. H aplicado a 2 dá menos H ômega 2.
e H aplicado a 3, então dá menos H ômega 3. Então, subentenda que 1 é a base canônica, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, o 3, 0, 0, 1. Certo? Então, essa operação leva a essa relação que está aí. O que a gente observa aí é que o sistema é duplamente degenerado. Então, significa que a energia, né, menos H ômega, ela tem o estado 2, o ket 2 e o ket 3. Ou qualquer combinação 2 com 3 também vai dar menos H ômega. Então, a gente diz que esse espectro é duplamente degenerado. Certo? Então, na matriz do meu hamiltoniano. Certo? Agora, vamos fazer agora a diagonalização do meu, né, do meu A. Então, subentenda já, quem já fez esse cálculo, que H comuta com A. Então, se ele comuta, eu posso encontrar uma base comum, que é isso que eu vou encontrar de autovetores dos dois simultaneamente. Certo? Então, aí está a minha matriz diagonal, uso o procedimento de diagonalização que a gente já aprendemos no capítulo anterior, e a gente encontra isso. Então, os autovalores a ela associado é A1 igual a A, o autovetor a ela associado, a gente encontra 1. O outro é A2 igual a A, o A2 igual a 1 sobre raiz de 2, uma combinação com 2 e 3. O A3 também igual a A, o meu ket A3 dá 1 sobre raiz de 2, o ket 2 menos o ket 3. Então, no caso da matriz A, ela é triplamente degenerada. Então, você tem 3 vetores com mesmos autovalores. Os mesmos autovalores é igual a A. Certo? É igual a A. Tudo bem? Então, veja. O 1 já é autovetor do H. Então, já está ok. O que agora a gente falta encontrar é mais 2 autovetores que sejam autovetor de A e autovetor de H. O 1 já é o comum. Agora eu preciso encontrar um outro, né, um outro φ que seja simultâneo de 2 φ, né? No caso, 2 φ, que são o espaço em 3 dimensões. Então, eu preciso encontrar 2 φ que seja autovetor de H e também de A, do operador A. Sendo que eu encontrei lá em cima foi que o 2 e o 3 é autovetor de H. Mas aqui o 2 e o 3 não é autovetor de A. Mas aqui, quando a gente diagonalizou o operador A, a gente encontrando que a combinação linear de 2 e 3 é autovetor de A. Mas a gente, nesse instante, a gente viu que qualquer combinação linear de 2 e 3 também vai ser autovetor de H. Né? Porque o 2 e 3, qualquer combinação de 2 com 3, também é autovetor. O que é que significa? Que esse autovetor A2 e esse autovetor A3 também é autovetor do meu operador H. Né? Então, isso aqui que a gente vai fazer é exatamente encontrar. Então, você tem o E2, então, nesse subespaço E2 que está aí, significa que qualquer combinação linear 2 e 3 também vai ser autovetor do meu hamiltoniano, com alto valor menos H sobre ômega, e, portanto, o A2, que é uma combinação linear, né, o A2 e o A3 é uma combinação linear, é um caso particular, normalizado já. Então, portanto, esses dois autovetores também é autovetor de H. Portanto, descobrimos os autovalores. Então, agora eu vou escrever meus autovetores dessa forma aqui. Meu φ de n vai ser um E de n, vírgula, A de n. Certo? Então, está me dizendo que o H aplicado ao meu φ de n dá EN vezes o meu ket. E o A aplicado no nesse ket que aí dá AN vezes isso. E quem são esses φ de n? Essa tabelinha que está aí. Então, eu tenho os 3 autovetores. O 1 é o ket 1, é o próprio ket, e os autovalores associados é H ômega e A. Para n igual a 2, o meu φ2 é 1 sobre a raiz de 2, né? A combinação com 2 e o 3. 2 mais 3. O alto valor é n, dá menos H cortado ômega, que está lá em cima, e o alto valor de A dá A. E o φ3 é essa outra combinação com a subtração. O alto valor de AN dá menos H ômega e o AN é menos A. Note que a menos de um fator de fase, que é arbitrário, não existe uma outra base, outro conjunto de φ que satisfaça simultaneamente A e H. É única.
única. Não existe outra base. Não existe outros vetores que são simultaneamente autovetor de H e autovetor de A. Portanto, isso forma o que a gente chama um conjunto completo de observáveis comutáveis, né? É um CSO, né? Então, esse H e A formam, certo? Se a base não fosse única, isso não formaria esse conjunto completo, certo? E observáveis comutáveis. Então, é exatamente isso. A palavra única é importante. Só existe uma. Se existir mais de uma, não é um conjunto, né, compatíveis, né, ou comutáveis. Bom, então vamos agora fazer um novo estudo, que é o seguinte: vamos rever o nosso, e agora dando um pouco mais de rigor algébrico, ao que a gente estudamos até agora, na representação do esqueleto. Então, a primeira coisa que a gente tem que associar é que o ket R, o R, quando eu coloco, são as variáveis x, y, z, e o R grande é o meu operador R. Então, o meu operador R, quando aplicado no ket R, vai dar a minha variável R vezes o R. Trivial, né? Porque o R é autovetor do meu operador R. A mesma coisa eu faço para o P. O meu P, que é o PX, PY, PZ, Pzinho vetor, meu ket vetor. Se eu aplico o meu operador P, que é o letra maiúscula, quando ele aplicar, dá o alto valor P vezes. Esses dois operadores são operadores com espectro contínuo. Esse R e P varia continuamente, certo? Então, é um caso de espectro contínuo, diferente do que a gente estava falando nesse instante, espectro discretizado. Então, esse é um caso do caso contínuo. Então, essa é a regra elementar, né, que a gente está construindo. Facilmente a gente prova, e já provamos anteriormente, que esses R agora são ortogonais, sendo que agora a relação de ortogonalidade, lá no espaço discreto, eu tenho os delta de Kronecker. Aqui no espaço contínuo, eu tenho os delta de Dirac. Então, quando eu fizer o produto, né, o produto escalar entre R e R', dá o delta, né, R e R'. É a mesma coisa com P e P', dá delta de P menos P'. E também tem a ele associado uma relação de completeza, que é a nossa identidade de Dirac que a gente construiu no início da nossa linguagem. Então, essa seria a relação de completeza, que são as identidades de Dirac. Uma na representação das coordenadas e outra na representação dos momentos. Note que essa integral é uma representação, não é uma integral do ponto de vista, né, canônico. Então, é uma representação para dizer exatamente essa identidade que a gente usa, e a gente vai usar agora, para sair desse espaço dos ket para ir para o espaço das funções. A gente faz isso usando exatamente essa relação de completeza. Tudo bem? Então, essa relação de completeza que a gente vai usar agora em diante, certo? A gente vai fazer várias operações. Inclusive, deduzir agora, sair da equação de Schrödinger que é deduzir do espaço das coordenadas e colocar agora qual é a equação de Schrödinger escrito no espaço do ket. Então, eu tenho agora uma equação de Schrödinger no espaço do ket. E aí, quando eu encontrar essa equação de Schrödinger no espaço do ket, eu vou passar para o espaço dos momentos. Eu vou escrever agora a equação de Schrödinger no espaço dos momentos. Então, é exatamente isso que a gente vai terminar com a aula de hoje. Então, uma componente de um ket, então, representação da coordenada, isso a gente já vimos antes. Então, um ket é dado por isso. Por que isso? Porque aqui está a relação de completeza, a identidade Dirac. Aquele R, né? Aquele R que está lá integral de 3R, é operador de identidade. Então, o ket, representação das coordenadas, daria isso. Na representação dos momentos, é a mesma coisa, eu uso a relação de completeza ou a identidade de Dirac na representação dos momentos. Então, essas seriam as componentes do ket nas duas representações. Né? Se eu aplico o R, né? Se eu aplico o R no meu φ, eu dou a minha função φ de R. Se eu aplico o P no meu ket φ, isso vai me dar o meu φ bar de P. Certo? Então, se eu aplico lá na equação lá em cima, ó, na primeira equação, aplico R, o que é que eu vou ficar? Aplicando. Desculpa. Na primeira eu apliquei P. Desculpa, eu apliquei P.
Aplicando P, aí vai ficar o φ de P. Aí ali eu tenho o P aplicado a R, então vai ficar P aplicado a R, o produto, que é a mesma coisa do R em escalar P asterisco, né, que é o dual dele. Certo? E R aplicado a φ é o nosso φ de R. Certo? Então, eu apliquei, encontrei o φ de P, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a nossa transformada de Fourier. É a nossa transformada de Fourier. Então, eu apliquei o P e encontrei exatamente a relação. A mesma coisa no lado direito. Eu vou aplicar o R. Então, quando eu aplicar o R, eu vou ficar com essa equação que tem aí. Então, quando eu aplicar o R, vai ficar o φ de R, e aí vai ficar o P vezes φ é o nosso φ barra de P, e R escalar P, a integral de P. Então, isso é uma forma da transformada de Fourier escrita na forma da linguagem dessa notação de Dirac. Certo? Então, vamos voltar para os espaços Dirac. Então, esse R escalar P nada mais é do que uma onda plana em 3 dimensões, que seria exatamente isso. Então, R vezes P é a nossa onda plana em 3 dimensões. Então, aí, quando eu substituir nessas definições que tem aí, a gente tem exatamente as transformadas de Fourier. Né? Então, não vou coloquei aí, mas então, se eu botar o R de P exatamente aí, você tem exatamente as transformadas de Fourier, que a gente estudou isso lá no início, lá no capítulo 2. Certo? Então, a gente está voltando e dando sustentação matemática a esse formalismo que a gente está desenvolvendo. Ok? Bom, agora eu tenho o que chama o produto escalar. Então, agora, vê, como é que eu vou fazer o produto escalar? Então, agora, como eu passo o produto escalar na representação do esquerdo para a representação do espaço que a gente chama de Hilbert, das funções. Então, vai depender da representação que eu quiser. Se eu quiser na representação das coordenadas, eu uso aquela identidade de Dirac, que é aquela relação de completeza de Dirac, que é a representação em R. Então, está exatamente como está aí. Eu usei a identidade de Dirac no R que tem aí. E agora, o que é que eu tenho? Ó? Φ multiplicado por R é o contrário de R vezes φ. Então, portanto, é o complexo conjugado. É o φ asterístico de R. Tudo bem? E o R multiplicado pelo outro φ é o nosso φ de R. Essa integral é dada que a gente chama na representação R, ou na representação das coordenadas. Certo? Então, note que aquele meu objeto ali não tem representação. Mas se você quiser fazer um cálculo, se você tiver função de onda a ela associada, você vai depender onde você quiser fazer o cálculo. Se quiser na representação das coordenadas, tem essa integral para ser feita. Se quiser na representação dos momentos, você vai agora usar a relação de completeza dos momentos, que é exatamente esse ket que está aí, ket com bra que está aí, integral em D3P. A mesma coisa a gente tem o φ aplicado com P, é o φ asterístico barra, porque é a transformada de Fourier de φ. E o outro é o φ barra de P. É essa que a gente chama a representação dos momentos. Certo? É a forma de escrever essa integral. Essa integral a gente chama de sobreposição. É a sobreposição de duas funções, ou overlap de funções de onda. Exatamente isso que a gente está medindo, é como se cruzam duas funções de onda no espaço. É esse cálculo que a gente está fazendo com esse produto escalar entre duas funções φ diferentes. Tudo bem? Bom, então mudança de representação é simples porque é dado pela transformada de Fourier. Então eu saio do espaço das coordenadas, né, ou vou para o espaço momento, ou vice-versa, através de quem chama da famosa transformada de Fourier, que a gente já usamos muito nesse curso. Então eu tenho exatamente o φ de R escrito em função de φ de P. Ou eu tenho a transformada inversa, encontro o φ de P. Certo? Então, tanto faz um ou outro, e eu posso calcular qualquer uma representação. Então, essa representação a gente aprendemos no capítulo 2. E agora a gente só está reescrevendo ela, saindo dessa representação e voltando para mostrar a consistência matemática. Certo? Vamos agora calcular elementos de matriz. Então, por exemplo, A de R'. Mesma coisa de A de P'. Então, A, quando estiver no espaço do momento, eu boto um barrinho em cima. E quando estiver no R, eu não boto o barrinho. Então, eu tenho um operador A, e eu quero calcular esse elemento que eu estou definindo, que é esse elemento R com R'. Certo? Bom, como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa que a gente faz, para calcular, o que eu vou fazer? Eu quero saber qual é o valor disso aí. Então, eu vou multiplicar ali pela matriz de identidade. A matriz de identidade é colocar
exatamente o que a gente chama a identidade de Dirac. Então, eu pego lá e coloco a identidade de Dirac na representação em P, porque eu quero que sobre a variável R, porque o valor daquilo ali vai ser uma função de R e R'. Então, eu boto duas identidades, está ali, ó, a identidade, que é a identidade de Dirac, um P e um outro P', né? Porque tem que ser duas identidades diferentes, um P e um P'. Então, é exatamente como está aí. Então, vai ficar o R escalar P, aí vai ficar P, A, P', aí vai ficar P' agora, vezes R'. E agora integral em P, integral em P'. Certo? Agora eu tenho R escalar P, e ali aquele P, A, P', nada mais é do que o nosso elemento, que é a nossa transformada de Fourier, do elemento de matriz A, P, P'. Então, só estou substituindo a nossa definição. E esse P', R' é o inverso de R, P', asterisco, que é o dual dele. Por isso que eu botei o asterisco entre R' e P'. Certo? R e P nada mais é do que a nossa onda plana. R', P', a nossa onda plana. Então, eu posso substituir esses valores aí, essas integrais, no meu sistema, né? Eu posso substituir o valor dessas integrais no nosso sistema, e a gente fica com essa transformada de Fourier para o elemento de matriz. Então, eu tenho o elemento de matriz, e eu tenho agora a transformada de Fourier dela. A gente tem de função de onda, agora a gente tem para elemento de matriz. Certo? A mesma coisa eu posso fazer com o processo inverso. Eu não vou fazer aqui, né? Eu não vou fazer aqui, mas vamos... sim, no caso do P, eu faço a mesma coisa lá no A de P. Multiplico pelas duas identidades de Dirac no espaço R. Aí transforma essa integral, dá essa integral que está aqui embaixo. Então, agora eu sei fazer transformada de Fourier para elemento de matriz. Para elemento de matriz. Bom, então, se você tem operadores de coordenada, então agora a gente já aprendemos, acabamos de mostrar, veja. Então, eu tenho um φ que pertence ao espaço, né, dos estados. Então, se agora eu pego, né, o meu, eu chamo de filinha, o meu filinha é exatamente o meu R, tá vendo? Ó? Meu R aplicado a φ. Aí eu pego e multiplico aqui por R, o bracket R. Aí já aprendemos que o operador R aplicado a R dá a variável R, vem para fora do coisa. Aí vai ficar R multiplicado por φ. É o nosso φ de R. Mesma coisa eu faço na representação dos momentos. Eu chamo um φ' dessa forma, que é um P aplicado a φ, e agora eu encontro o φ' de P. O φ' de P, note que esse operador P atuando em φ. Então, quando eu multiplicar aqui por P, também eu tenho a mesma coisa. Porque o operador P aplicado no ket ou no bra P, dá o P, vem para fora, a variável P, vezes o φ barra de P, que é a transformada de Fourier da minha função de onda. Então, quando ela aplica em R e P, é fácil. Agora, o que eu quero agora ver é quando eu botar o R aplicado em P e o P aplicado em R, né? Num ket e coisa. E aí eu vou encontrar o que a gente chama os operadores da coordenada do momento do nosso sistema. Então, vamos fazer essa outra operação. Certo? Então, eu tenho aqui o R. Note que tudo que a gente fez aqui, né, anteriormente, aplicado a P, deu P. Aplicado a R, deu R. Agora eu vou aplicar aqui no P o R. E depois fazer o contrário, botar o P lá em cima. Certo? Então, primeiro eu vou aplicar aqui o R, e calcular esse elemento de matriz que está aí. Aí, o que é que eu faço ali? Eu coloco ali a matriz de identidade. Quando eu multiplicar aquela matriz de identidade, eu boto a matriz de identidade nas coordenadas do momento. Por que eu boto as coordenadas do momento? Porque eu sei como o operador P atua no espaço dos momentos. Então, por isso que eu botei a identidade no espaço dos momentos. Então, quando eu colocar no espaço do momento, está aí a minha identidade de Dirac que eu coloquei. Tudo bem? Então, agora eu sei, olha, o P atuando, né, no ket P, né, que ali no caso é o bra, vai dar a variável P, vai para fora, aí vai ficar P multiplicado por φ. Né? Exatamente isso. Exatamente isso, tá vendo?
Então, o P, operador P aplicado no umbral P, dá a variável P, vem para fora, está aí fora. Aí vai ficar o P escalar φ, é o nosso φ barra de P. E aquele R vezes P é a minha onda livre. Eu coloquei aí o caso da minha onda livre. Tudo bem? Então, não fiz nada. Tudo bem? Aí, veja, esse P que está aí, P que está aí, eu posso escrever ele através de quem? De uma derivada nas variáveis R. Se eu derivar na variável R, cai o P. Feito aquele negócio quando a gente faz aquelas integrais. Então, eu posso reescrever isso dessa forma que está aqui. É o gradiente, né, é H sobre I, do gradiente disso tudo que está aí. Então, quando o gradiente entra, esse gradiente na variável R, quando eu fizer o gradiente daquela exponencial, cai exatamente o P como está lá em cima, na equação anterior. Sendo que esse termo que está aí em colchete, nada mais é do que, nesse tanto a gente viu, na nossa transformada de Fourier, é a nossa função φ de R. Então, portanto, a gente mostra que o R, quando eu calcular o P através disso, isso é H sobre I, o gradiente de φ. Ok? Portanto, a gente descobriu quem é o operador. Né? Se o φ, né? Se o φ que eu colocar lá for um P, então eu pego o meu φ e coloco ele igual a um P, então seria o gradiente de R vezes P. O gradiente de R vezes P, né? Porque vai ser o meu φ que vai ficar lá, né? O que vai ficar lá vai ficar o R escalar P. Então, o R escalar P, né? O R escalar P é a minha função de onda da onda plana. Então, quando eu fizer o gradiente disso, olha, quando eu fizer o gradiente disso, aí cai o P, ó, cai o P, aí aquilo ali vai dar a onda plana, que é R escalar P, que é o que a gente estava imaginando, olha. Porque o P, operador P, atuando em P, dá a variável P, vem para fora, aí vai ficar o produto escalar R com P, que é exatamente como está aí. Certo? Então, estou mostrando consistência matemática dessa construção que a gente fez. Análogo a gente faz para o R. Então, a mesma coisa que a gente fez para o P, a gente faz para o R, bota uma relação de completeza. Eu não sei como o R atua em P, mas eu sei como o R atua em R. Então, eu boto uma relação de completeza, ou identidade de Dirac, na variável R. Do mesmo jeito que a gente fez para o P, agora a gente vai para o R. Então, agora eu sei como R atua no R da variável R, vem para fora, aí vai ficar R escalar φ, meu φ de R. E aqui eu tenho P escalar R. P escalar R nada mais é do que R escalar P asterisco. Então, é a minha função de onda plana no complexo conjugado dele. Certo? E, portanto, eu substituo a minha função de onda da onda plana, tomo o complexo conjugado, que é aquele P vezes R, minha onda plana, por isso que apareceu o negativo. E a outra é o R escalar φ, dá o φ de R. E o R, o operador R, quando aplicou, deu a variável R. Então, veja, aqui eu tenho essa integral em R, aí você tem aquele R que está dentro da integral. Como é que você pode reescrever isso? É escrever a integral sem esse R e fazer um gradiente na variável P. Quem fez gradiente na variável R, agora eu posso fazer o gradiente na variável P. Se eu fizer isso, eu reescrevo essa minha expressão facilmente. Então, aquela minha expressão que está lá em cima é IH cortado, gradiente do P, nas variáveis PX, PY, PZ, aplicado a essa tudinho. Então, se o gradiente entrar, eu repito o resultado que está lá em cima. Né? Isso, certamente, vocês podem fazer. Bom, mas que função de onda é isso aqui agora? Ó, essa função de onda que tem aí nada mais é do que a transformada de Fourier da minha função, que é o φ barra de P. Então, portanto, a gente prova que quando P agora R atua, isso dá mais, dá IH cortado, gradiente de P aplicado na minha função φ barra de P. Né? Então, encontramos as duas operações. Então, tanto para o R como para o P, eu agora tenho essas duas operações. Então, portanto, a gente descobrimos exatamente o que a gente já fizemos anteriormente. Na variável R, você tem exatamente essas equações de alto valor e alto vetores. E as nossas representações, exatamente das coordenadas. Quando eu estiver representando as coordenadas, meu R é a própria variável, meu P é H sobre I,
o gradiente. Quando eu tiver na representação dos momentos, meu R é IH cortado gradiente nas variáveis P, e meu P é a própria coordenada, ou meu próprias variáveis P, né, do meu momento linear. Certo? Bom, então isso aqui é só uma pura repetição. Então, P aplicado a P. Então, se eu botar o PX da variável PX, se eu botar o PY da PY, PZ, mesma coisa, isso vale para o R. Então, eu tenho aquela relação geral, mas se eu pegar o operador X aplicado ao R, dá a variável X. Se eu pegar o Y, dá o Y, aplicar o Z, dá o Z. Então, essas são notações que eu acho realmente assim. Se você pegar e calcular o elemento de matriz, olha, é a RR, né? E que meu observável A seja uma função somente do operador coordenada, aí fica fácil, porque o R aplicado no R dá a variável R, vem para fora da integral. Aí vai ficar o produto escalar R com R'. Então, o produto escalar R com R' é o delta de Dirac R menos R'. Certo? A mesma coisa eu posso fazer com um elemento como P e P' para um operador que só depende de P. Né? Então, vamos ver como escrever esses elementos. Então, o elemento agora de matriz geral, para 2φ. Então, nota que eu botei nas coordenadas em momento, coordenada ou momento com a função φ. Agora eu vou botar em duas funções de ondas diferentes. Certo? Então, eu tenho aqui o meu elemento de matriz A, com esses 2φ que tem aí. Aí eu quero escrever isso, né, na representação das coordenadas. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar isso duas matrizes de Dirac, do identidade de Dirac, na representação das coordenadas. Então, na representação das coordenadas. Certo? Então, duas identidades de Dirac colocadas no meu sistema. Certo? Aí, aquele RAR' é o nosso elemento de matriz que calculamos nesse tanto, que calculamos ou falamos que é o ARR'. O φ aplicado a R é o asterisco da nossa função de onda, né? Que é o contrário. Né? E o outro, R' vezes o φ, é o nosso φ grande de R'. Então, esse seria o elemento de matriz. Então, se você quer calcular, então imagine que esse é o elemento simbólico, e eu quero fazer o cálculo de integral. Então, quem está representando lá é essa integral que está sendo feita aí. Certo? Mesma coisa na representação do momento. Na representação do momento, eu coloco dois momentos que estão lá, né? Duas identidades, e no lugar de CR é o P. Então, eu tenho exatamente esses elementos que tem aí na representação do momento, o elemento de matriz. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o meu elemento de matriz e meu elemento, meu A, meu operador A, ele seja uma função só de R, do operador R, então a gente já mostrou no instante que o A de R' dá a R', delta de R' menos R. Então, se eu substituir lá na integral, né? Se eu substituir agora lá na integral, eu fico com isso aqui. Então, se meu elemento, meu operador A, for uma função só de R, da coordenada R, o meu resultado dá esse, né? Porque aqui ele não vai ter duas integrais, porque o delta de Dirac vai ficar R' igual a R, aí fica A de R. Então, isso quando eu tiver somente a variável R. Né? A mesma coisa, isso vale para o P. Então, todo o raciocínio que a gente fez lá, a gente pode fazer para o P. Então, se o meu operador for só uma função de P, então o elemento de matriz dá exatamente numa integral em P, o meu P grande transforma na variável P, e eu vou fazer essa integral P. Né? É análogo do mesmo cálculo. Então, em resumo, a gente tem exatamente isso. Então, se você tem agora, calcular um elemento de matriz que você tenha, que seja função do operador R e P, então, na representação R, na representação das coordenadas, o R grande vai para a coordenada R, e o meu P, né? E o meu P vai para o operador dele associado, que é H sobre I, o gradiente. Então, essa seria como calcular esse elemento de matriz na representação das coordenadas. Na representação dos momentos, eu vou fazer a integral do momento, e eu vou pegar as minhas transformadas de Fourier da minha função de onda. Então, eu pego a transformada de função de onda, e agora o meu R, meu operador R, ele é IH cortado gradiente na variável P. E o meu operador P, nessa representação, é a própria variável P. Então, essa seria exatamente eu passar para o espaço das funções. E aí, outras aplicações triviais, né, que vocês estão vendo,
a calcular isso, dá o A de R, A de P dá A de P, A de R de P. Então, quando eu aplicar agora eu já sei como fazer, então vai ficar o A de R da R e o P é o meu gradiente, né? É o meu H sobre I, é o meu operador P. Né? E agora o R aplicado agora no espaço do momento, o R agora é IH cortado gradiente e meu P é a própria variável P. Então, essa é o resumo de toda a nossa parafernália de operações, de como eu posso sair do espaço dessa linguagem compacta para voltar para o espaço das integrais que a gente tanto calcula. Então, isso agora bem fundamental. Né? Bom, então você tem, mostramos no instante aí, exatamente essa parte que está aí, né? Mostramos que o A de R, né? o A de P aplicado em R. Então, imagina agora que aquele meu φ e os dois φ lá seja R e R. Então, agora eu quero calcular o elemento A de P. Certo? Então, o A de P, está lá pela nossa definição, vai dar o A de P variável. Aí, aquelas minhas funções de onda agora vão ser transformadas, né? Aqueles φ que é R multiplicado por P, né? Desculpa, P multiplicado por φ, asterisco, agora vai ficar P multiplicado por R, porque são exatamente essas variáveis. Então, quando eu colocar isso aí, né, naquele φ, eu mostro que o meu elemento de matriz, agora com R e R', para um operador que depende de P, é dado por essa equação que está aí. Né? E aqui eu posso redefinir, para dar uma linguagem de transformada de Fourier, que meu A de P, então note que meu A é A de P, né? Eu posso reescrever dessa forma, note que ali está elevado a menos 3. Por que está elevado a menos 3? Porque cada uma das funções de onda da onda plana tem menos 3,5. Aí ficou menos 3. Aí, para deixar isso simetrizado, eu redefino o meu A de P, porque note que minha função, esse elemento de matriz aí, ela vai ser uma função da diferença de R menos R'. Então, eu digo que esse elemento de matriz é 2πh elevado a menos 3,5, esse A tilde, que ela é uma função de R menos R'. Só para reescrever aquela operação e a gente escrever dessa forma que tem aí. Certo? Então, como ela é uma função de R menos R', ela é uma função de R. Então, eu tenho exatamente a minha transformada de Fourier desses casos particular. A mesma coisa eu posso fazer para o A de R. E agora, calculando os elementos, para o P e P'. Essas mesmas operações a gente encontra e eu não vou fazer, porque está lá feito para a gente. Então, a última, 5 minutos, para a gente terminar o nosso capítulo. Né? Então, a última parte do nosso curso do nosso capítulo é sobre a equação de Schrödinger, que a gente já vimos e está aí ela escrita como está lá. Certo? Então, a equação de Schrödinger é essa que a gente deduzimos, né, usando alguns argumentos, e a gente vai partir dela e encontrar a equação de Schrödinger escrita no espaço do esquete. Então, independe da representação. Então, quando eu boto ket, eu não falo de representação. Quando eu estou colocando aí, eu estou colocando a equação de Schrödinger escrita na representação das coordenadas. Então, eu vou tirar essa representação de coordenadas e escrever numa representação universal. Então, eu escrever a equação de Schrödinger na representação exatamente do esquete. Essa é o último postulado que a gente vai ver na partir da próxima semana. Então, na verdade, a gente já viu o postulado, sempre que a gente vai reescrever essa equação numa linguagem compacta, na linguagem que a gente chama, na linguagem do esquete. Certo? Então, a gente vai usar o que a gente acabamos de escrever. Então, quem é o φ de R? E quem é o nosso Hamiltoniano? Então, vamos lá escrever. Está aqui o nosso linguajar que a gente aprendeu. A nossa função de onda é o escalar R vezes o φ. Certo? Eu coloquei ela que está aí. Certo? E meu Hamiltoniano, na representação das coordenadas, exatamente isso que está aí. Tudo bem? Bom, vocês não concordam que isso é a mesma coisa? Vejamos. P2 sobre 2M, aí fica... Eu desmembrei os dois termos. Certo? Os dois termos. O primeiro da energia cinética, o outro da energia potencial. Então, eu estou reescrevendo ele dessa forma. Então, P ao quadrado sobre 2M. Por quê? Porque P2 aplicado a R, para aplicar em R,
ela sai a forma de operador. Qual é o operador dela? É H sobre I, o gradiente. Então, quando ela sair para fora com isso, dá o termo que está lá em cima, que é menos H cortado sobre 2M, H cortado ao quadrado sobre 2M, né, vezes o gradiente, né, que é o laplaciano do coisa. Então, o que está lá em cima, a gente reescrevemos numa forma que a gente acaba de aprender. A mesma coisa, aquele V de R minúsculo, é a mesma coisa de botar o V de R maiúsculo, que é o operador. Porque agora o V de R aplicado, né, ele é aplicado ao R, né, quando ele aplicar, dá o V de R minúsculo, que é a variável, que dá lá exatamente lá em cima. Então, a gente reescreveu a expressão em cima na forma que a gente acabamos de apresentar para vocês. Aí agora eu posso colocar, escrever tudo isso assim. Passo tudo para o outro lado, coloco R aqui em evidência e multiplico por isso. Aí você está dizendo, aqui a equação está me dizendo que o BRA R aplicado numa função, no ket, dá zero. Para isso ser zero, esse ket que eu estou aplicando aqui, total, tem que ser igual a zero. Esse que está entre chave, né? Esse que está entre chave, né? E tem que ser zero, porque é para qualquer valor R, então, portanto, isso tem que ser literalmente igual a zero. Então, quando for igual a zero, eu descrevo a equação de Schrödinger. Então, agora eu tenho a minha equação. Note que eu não tenho representação. Eu posso agora sair dessa representação das coordenadas e ir lá, ou dessa representação sem representação, e ir lá para a representação das coordenadas. O que é que eu faço? Multiplico por R. Então, quando eu multiplicar por R, volto para a minha equação usual que a gente aprendemos até agora. Ok? Tudo bem? Bom, então agora ficou fácil, olha. Eu tenho uma equação de Schrödinger agora, geral, que é essa que a gente vai usar no nosso linguajar, que é o quinto postulado da mecânica quântica. E se eu quero agora escrever uma equação de Schrödinger no espaço-momento, o que é que eu vou fazer? Multiplicar isso aqui por P. Notou? Eu fiz processo inverso. Se eu quiser encontrar na representação das coordenadas, multiplico por R. Eu encontro lá em cima. Se eu quero encontrar agora na representação de P, né, na representação do momento, eu multiplico aqui por P. E o que é que vai dar? As regras que a gente acabamos de aprender. Vamos ver o que é que vai dar. Então, na equação de espaço-momento, eu multiplico agora tudo por P. Quando eu multiplicar por P, eu tenho a minha função de onda. Vai ficar P multiplicado por φ, né? P multiplicado por φ. E ali eu desmembro tudinho, cada um termo. Né? Então, o P multiplicado por φ é a nossa função de onda transformada em Fourier, φ barra. Então, lado esquerdo está tudo bem. Então, vamos ver os dois termos que eu tenho do lado direito da equação de Schrödinger. O primeiro termo é fácil, porque eu estou aplicando o P e eu tenho o operador P. Então, a gente já sabe que o P atuando em P dá a coordenada P, vai para fora. Então, fica a coordenada P ao quadrado sobre 2M. E P escalar φ é a nossa transformada em Fourier, φ barra. Tudo bem? Agora, o segundo termo. O segundo termo eu tenho o R aplicado a P. Bom, a gente aprendeu que quando ele aplica no P, vai dar o operador R na coordenada P. Quem é o operador? É IH cortado, gradiente na variável P. Aí sai para fora, aí fica exatamente o P escalar φ, que é o φ barra. Que é essa equação exatamente de Schrödinger na representação dos momentos. Então, essa que a gente chama a forma diferencial, porque tem uma equação diferencial para ser resolvida. Quando é que eu posso resolver um problema desse? Bom, tem problema muito simples de resolver. É o caso da partícula acelerada. Então, um problema desse que eu posso resolver na partícula acelerada, no espaço dos momentos, ela é muito mais fácil do que no espaço das coordenadas. Aquelas equações de aí você vai obter de forma diferente, né, dessa transformada de Fourier. Né? E tem uma última forma que eu só posso aqui fazer para vocês, é calcular aquele segundo termo. Então, note que a gente colocou aqui, a gente chama forma diferencial. Aquele segundo termo, a única coisa que a gente fez, usou a definição que a gente aprendemos, que o R é o operador dado pelaquela forma. Agora eu vou fazer um pouco diferente. É uma outra forma de escrever essa equação. Eu vou calcular aquele segundo termo de forma diferente. Eu vou usar que a gente chama
a relação de completeza. Né? Então, pega ali e coloco um P'. Então, um P' exatamente como está lá. Quando eu colocar isso, aquele termo P, V de R, P', nada mais é do que uma transformada de Fourier que a gente vimos antes. Esse V tilde. Está exatamente eu estou escrevendo o que a gente viu antes. E aquele P' vezes isso é o nosso φ. Então, essa é a forma que a gente chama a equação de Schrödinger no espaço-momento na forma íntegro diferencial. Por que íntegro diferencial? Porque eu tenho uma parte diferencial e tenho uma parte integral. Qual é a vantagem dela? Depende do problema que o cara for analisar. Então, essas duas formas são duas formas equivalentes de escrever a equação de Schrödinger no espaço dos momentos. Né? Com isso, a gente termina todos os termos, tudo que está no livro, que a gente colocamos e passamos para vocês, e a gente finaliza e vamos começar na próxima aula, na próxima semana, os postulados, que é sintetizar isso. Então, um dos postulados, só para a gente falar, é a equação de Schrödinger. Então, já falamos. Então, lá a gente vai apresentar. Aí você diz, mas para que eu vou ter um capítulo de coisa que eu já vi? Bom, tem duas justificativas. Se eu fosse um cara da área de ensino, eu diria que é um método chamado método espiral, que você ensina de duas formas diferentes, coisas iguais, mas de forma diferente. Então, por exemplo, vocês aprenderam Física 1 e aprenderam Mecânica Clássica. Por que você tem duas formas? Porque você tem duas formas diferentes de abordar. Uma forma com mais rigor. Então, é o que a gente vai fazer no outro capítulo. Um pouquinho mais de rigor e dando mais qualidade às definições que a gente já vimos até agora. É simplesmente isso. É uma reformulação ou uma reestruturação de tudo que a gente viu. Então, não vai ser um painel, vai ser uma discussão um pouco detalhada. Cada postulado, uma discussão. Então, não vai ser uma coisa jogada, porque senão não teria sentido. Na época, eu pensei em colocar isso tudo nesse capítulo, mas ficou, como você viu, o capítulo ficou extremamente grande e aí ficaria muito, muito, muito complicado para ser feito. Né? Então, na próxima aula, a gente vai